Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Danda Papa, sou coach vocacional e de carreira. E hoje eu tenho a presença ilustre da doutora Samara Aguilar. Bom dia, doutora Samara, obrigada pela sua presença. Eu sei que, sim, a senhora tem uns horários super difíceis e você conseguiu ter um espacinho na agenda para trazer aqui todas essas informações para essa juventude toda e nos orientar e explicar um pouquinho desse mercado. Muito, muito obrigada. Danda, obrigada a você, é um prazer estar aqui. Eu acho que o advogado, na verdade, ele tem um compromisso com a sociedade. E como advogada, eu acho que eu posso não só ajudar os adolescentes, como ajudar a sociedade no geral. Então, para mim é um prazer estar aqui para poder falar com vocês e contribuir de alguma forma, inclusive com o seu canal. Então, o prazer é todo meu, pode ter certeza disso. E você é uma querida. Que bom, muito obrigada. Bom, para quem não conhece a doutora Samara, eu queria trazer um breve histórico da trajetória profissional dela para vocês conhecerem um pouquinho. Bom, a doutora Samara de Fátima Aguilar, advogada especialista em direito civil, família, sucessões e violência doméstica contra a mulher e violência doméstica contra a criança e adolescente. Formada pela Universidade de São Francisco, pós-graduada em Direito Processual Civil pela PUC-COGEAI, pós-graduada em Direito Difuso e Coletivo pela Escola Superior do Ministério Público, membro da OAB São Paulo e do IBDFAM. Aliás, doutora, o que é o IBDFAM mesmo? Que eu achei super... não conhecia. O IBDFAM é um instituto de direito de família que foi criado em Belo Horizonte, num congresso que eles fizeram no ano de 1997, não tenho bem certeza sobre o ano, e aí eles criaram esse instituto justamente para fazer estudo do direito de família, para poder aperfeiçoar o direito de família. E o IBDFAM, inclusive, ele ajuda, por exemplo, na elaboração de leis no Congresso, para poder ser aprovada as leis de família. E é um instituto que tem vários cursos legais, ele é um instituto que, assim, tem proporcionado muito conhecimento, inclusive agora na quarentena, eles têm feito várias lives, as lives são muito boas, com gente muito competente, e eles também dão cursos, antes, né, da pandemia, eles também davam alguns congressos presenciais. Então, tem alguns congressos em determinados momentos do ano que são muito legais. Ou seja, é um instituto que, na verdade, ele contribui muito, tecnicamente falando, para o direito de família. É muito legal, eu sou muito grata e também vira uma fonte de pesquisa, na verdade, para quando a gente tem alguma dúvida, alguma coisa, dá uma olhadinha lá nos informativos que a gente recebe semanalmente, mas tem lá, acho que por causa todo dia chega um linkzinho lá de decisões novas do STJ, dos tribunais estaduais, e aí eles são bem atualizados, é isso. Ai, que legal, que bacana, bem bacana para esse pessoal que está querendo fazer direito de família, para então ficar ligado nas lives, porque é uma maneira também de eles estarem por dentro do que está rolando e aprender e se localizando, né? Então, achei super bacana essa tua dica. Bom, para começar, eu queria te perguntar, desde pequena, você tem essa... Geralmente a gente traz essas habilidades, os talentos, de criança, né? Por exemplo, um artista gosta desde pequeno de desenhar, de criar, né? No direito, as pessoas têm um poder persuasivo, né? De vender gelo para esquimó, convencer as pessoas, ter aquele poder de persuasão. Como é que era você como criança, como adolescente? Como é que você pensou em decidir por essa profissão também? Eu, na verdade, fui uma criança que nunca gostei de brincar de boneca, tá? Não gostava. Essa não é... Eu tinha algumas bonecas, mas eu não gostava de brincar de boneca. Eu gostava de brincar de escolinha. Escolinha era o meu número de brinquedo. Então, tinha lá escrivaninha, mesinha, com telefoninho, com coisinha. Eu tinha uma amiga, na época, que estudava comigo, e a gente ia na casa dela, e ela tinha lá, ela era filha única, né? Eu tenho mais 2 irmãos. Então, na verdade, eu tinha outras pessoas para dividir a brincadeira em casa. Como ela era filha única, eu ia na casa dela e a gente ficava brincando lá de escolinha, e eu sempre tive essa coisa meio de falante, muito falante. E tanto, assim, com o relacionamento com a minha família, com meus tios,
eles sempre gostavam muito de mim e me carregavam para baixo e para cima, para todos os lugares, porque eu realmente era bastante falante, interagia bem. Então, sempre tive fui articulada, na verdade. E eu acho que em razão disso, né, porque o advogado tem que saber falar, se posicionar, convencer o juiz do cliente dele, dos direitos do cliente dele, não sei o quê. Então, acho que isso era uma coisa que sempre teve dentro de mim, na verdade. Mas o que me levou para o direito em si foi outra coisa. Eu tenho uma tia que trabalhou a vida inteira no âmbito administrativo e um belo dia ela falou, eu quero prestar concurso e vou ser serventuária da justiça. Isso significa o quê? Vai trabalhar dentro dos fóruns. Passou no concurso, passou muito bem, inclusive, no concurso, se aposentou dentro do tribunal, trabalhava no fórum de uma comarca do interior, e desde que ela entrou no fórum, ela falava, Samara, vai fazer direito, vai fazer direito, vai fazer direito. E aí, quando chegou na minha época de prestar vestibular, eu falei, é verdade, eu acho que eu gosto de direito. Eu falei, vamos ver o que dá para a gente, ver se eu vou me dar bem em direito. E aí eu prestei vestibular, passei, ela comprou todos os meus livros do meu primeiro ano de faculdade. Que fofa, que tia mais fofa essa. Direito civil, processo civil, direito penal, alguns eram super caros. Ela comprou até de segunda mão os livros. Eu tenho os livros guardados gigantescos. Ela comprou todos os livros. Aí eu falei, bom, agora que ela gastou essa grana, eu falei, agora eu vou ter que fazer direito, né? Eu falei, porque não vai ter como eu dar fazer essa desfeita para ela, na verdade. E aí eu comecei a fazer direito e adorei, adorei. Eu vou falar uma coisa, Danda, eu fiz uma faculdade que é uma faculdade de renome, na verdade, mas eu tive uma segunda chance ainda, depois de ter me formado, porque aí eu quis prestar concurso. Eu falei, vou prestar concurso, quero ser juíza ou promotora. E eu gostava muito da promotoria, muito. A promotoria é algo, assim, que sempre me fascinou. Eu gosto da promotoria até hoje. E aí, eu falei, bom, vamos prestar concurso. Como a minha faculdade era uma faculdade que eu percebi que tinha algumas deficiências, eu falei, bom, vou prestar concurso, vou fazer cursinho para prestar concurso. E aí eu fui fazer cursinho, fiz Damásio para prestar concurso, fiquei lá no Damásio por uns 4 anos, 5 anos mais ou menos, e lá, aquilo lá é uma verdadeira faculdade, tá? 1 ano de cursinho são 5 anos de faculdade, e eu não estou mentindo, porque, assim, a dinâmica dos professores, a qualidade de ensino, a quantidade de matéria que você aprende, assim, é uma carga muito grande e com gente muito boa, muito boa. Gente estudiosa mesmo, gente que tá ali, não tá ali de brincadeira, tá ali para te aprovar em concurso. E você sabe que concurso é uma das coisas mais difíceis que a gente tem hoje. E aí, quando eu tava lá no Damásio, que eu tinha que ficar sentada estudando 10 horas por dia, eu falei, não. Falei, acho que isso não dá para mim. Eu falei, porque eu sou muito dinâmica. Falei, eu não aguento ficar sentada 10, 12 horas estudando. Uma coisa é você sentar 10, 12 horas para você estudar para um caso que você tem e que você quer fazer aquele caso da melhor forma possível. Outra coisa é você estudar 10, 12 horas por dia o todo do direito. Direito constitucional, direito penal, processo penal, direito civil, processo civil, direito direito de família, direito tributário. Você tem que saber tudo, de todos. Tudo. É muita coisa. Então, assim, você tem que saber tudo de tudo. Então, é muito penoso tudo isso. E quando você estuda para concurso, os livros que você tem que estudar são desse tamanho. É livro de 500, 600 páginas de cada coisa, entendeu? Não sabia disso. É muita matéria, é muita informação. Porque é isso, você tem que saber tudo de tudo. Então, na verdade, quando eu me deparei com essa situação, eu falei, não, gente, eu acho que isso aqui não é para mim. E como eu também sempre fui muito dinâmica, eu não deixei de advogar depois de formada. E depois que eu fui, na verdade, prestar, não é nem de formada, depois que eu fui prestar concurso, eu não deixei de trabalhar. Então, virava e mexia, sempre tinha um ou outro querendo me contratar para trabalhar. E aí, isso atrapalhava o meu estudo. Por quê? Porque o direito demanda.
O direito demanda atenção para o cliente, o direito demanda estudo, o direito demanda você ir no fórum, encostar a barriga no balcão, literalmente no balcão, o direito demanda você ir lá conversar e despachar com o juiz, com o promotor. Então, assim, não é uma coisa fácil, é uma coisa que são muitas horas de trabalho, muitas. Então, um processo, por mais simples que ele seja, ele demanda muito. Então, quando eu me via que o cliente estava me procurando, que eu tinha chance de ganhar dinheiro, e, por outro lado, o que eu queria era estudar para prestar concurso, mas eu precisava abdicar dessa minha parte de poder trabalhar, dessa parte dinâmica, para eu poder focar no concurso, eu tenho que abdicar disso. Aí chegou uma hora, Dana, que era um conflito tão grande, que eu falei, não, gente, para tudo, porque eu vou ter que decidir. E aí, praticamente, que as coisas se decidiram, porque procurada por muito mais gente, a demanda cresceu muito mais, e eu falei, eu não dou conta de fazer as duas coisas. Eu falei, ou eu vou ter que fazer uma coisa, ou eu vou ter que fazer outra. E aí, óbvio que eu optei pelo direito, óbvio, voltei para o mercado, voltei a trabalhar em outros escritórios, e quando eu estava nesses outros escritórios, eu também comecei a ser procurada para o direito de família, porque até aí eu fazia direito civil, processo civil, fazia alguma coisa de trabalhista, que eu não sou especialista em direito do trabalho, mas algumas coisas eu consigo fazer, coisas mais complicadas eu abdico, indico para alguns colegas que a gente tem como parceiro, não sei o quê, mas o meu foco sempre foi direito civil, processo civil. E, a partir daí, teve muita coisa de direito de família. Porque, infelizmente, os conflitos de família, eles não têm fim. Esse é o problema, não tem fim. Toda família tem um conflito, seja porque os pais vão se separar, seja porque os filhos se envolvem com droga, seja porque alguém morre e tem um inventário para fazer, seja porque a criança vai viajar e o pai não quer dar autorização judicial, não quer dar autorização, e daí você precisa entrar com uma ação pedindo suprimento de autorização do pai. Ou seja, o direito de família demanda muito. Eu que sei. Pois é. Eu estou há 10 anos com o meu processo, né? Exatamente. Você sabe bem todo mês tem coisa, né? Exatamente. Você sabe bem o que eu estou te falando. Aí, Danda, com isso, eu comecei a ficar apaixonada pelo direito de família. E por que eu comecei a ficar apaixonada? Porque o direito de família é fato. Ele está ligado aos fatos que acontecem no dia a dia. E aí eu comecei a me identificar, porque eu falava, nossa, o que ela está me contando hoje de uma traição, puxa, alguém já me contou lá atrás de outra traição, e aí é o filho que se envolve com droga, é o filho que precisa de autorização para viajar, é o pai que briga pela guarda do filho, é o pai que não quer pagar alimento, é a mãe que faz alienação parental, que na época nem tinha lei de alienação parental, porque ela é nova. Enfim, as coisas foram cada vez mais se afunilando para o direito de família. E como eu gosto do contato da pessoa, isso tem muito em direito de família, porque, na verdade, quem vai ao escritório de advocacia de família, ele está indo praticamente procurar um advogado e um psicólogo, porque ele quer um colo. Eu ia falar isso agora. Eu acho que o advogado de família é psicólogo, que vai ter que ouvir. Você quer o colo, você quer se sentir acolhida. Acolhido, exatamente. Você quer alguém que te ouça, alguém que ouça a dor. E outra coisa, Amanda, que a gente vê muito, as pessoas carregam muito o passado para a vida atual. Infelizmente, é assim, os traumas que nós temos lá atrás, a gente carrega esses traumas. E, às vezes, a família não deu certo, até em razão dos traumas do passado. Mas eles não conseguem enxergar isso. É difícil enxergar isso, na verdade. Então, quando as pessoas chegam lá no nosso escritório e começam a contar para a gente os casos, eles querem colo. É fato isso, é fato. Então, eles querem ouvir, sim, a nossa opinião técnica, óbvio, porque eles querem saber quais são as chances que eles têm de ganhar o processo, o que eles têm que colher de provas, o que eles vão, quantas audiências vão acontecer, se vai ter estudo psicossocial ou se não vai ter. Ou seja, ele vai lá porque ele quer entender o que vai acontecer com a vida dele. Isso é fato.
porque esse é o nosso papel como advogado. Mas, por outro lado, ele está indo lá porque ele também quer ser ouvido e ele também quer ser acolhido. Então, isso, assim, o ser humano, eu não vou nem ser carente, mas o ser humano, ele também quer ser ouvido. Ele não quer só ir lá e você dar um script dizendo vai acontecer isso, meus honorários são tanto, você paga dessa forma, vira as costas e vai embora. Não é assim que funciona. Ele quer escutar. E nós tivemos vários clientes, mas vários clientes, que ligavam para fazer uma pergunta que era meio técnica, mas que, no fundo, ele não queria falar dessa pergunta, ele queria desabafar. Então, exatamente. E aí, isso, Danda, é uma coisa que você fala, puxa, isso não tem preço. Porque não é todo mundo que está disposto a ouvir, não é todo mundo que está disposto a ceder seu tempo, não é todo mundo que quer falar das pessoas e tudo mais. Então, na verdade, isso é uma coisa que o direito de família dá. E aí eu me deparei com outro problema, que eu acho muito importante falar desse problema, que é o seguinte: eu comecei a carregar para mim os problemas das pessoas. E isso foi muito ruim, muito ruim. Porque daí, o que acontecia? Eu tinha insônia, eu tinha, assim, ficava full time pensando como é que eu ia resolver aquela situação do cliente. Então, assim, crise de ansiedade para poder resolver, e aí eu fui para terapia. Aí eu falei, não, gente, eu também preciso de que alguém me escute, que alguém me ouça, e aí eu fui... É pesado, né, gente? Eu imagino. Não é fácil você saber que aquela família, aquela esposa ou aquele marido está sofrendo uma situação de pressão. Às vezes é um caso mais grave, que o marido tá mais agressivo, mais violento. Você sabe que aquela situação à noite acontece, e aí você sabe do caso, você sabe que tem filho. Como é que vai acontecer? Você fica... A gente, né, eu imagino vocês como advogados, vocês devem entrar dentro um pouco da situação, por mais que vocês não queiram, é inevitável, né? Exatamente. Tem uma preocupação. Não, porque, na verdade, você está lidando com um ser humano, Danda. Você está lidando com um humano. E a vida, o futuro daquela família, às vezes, depende do seu trabalho. Total. Então, é muita responsabilidade, entendeu? Para nós, advogados. Porque vocês não são, os clientes não são números, os clientes são pessoas. E a partir do momento que os clientes são pessoas, você está lidando com vidas. Embora você não seja médico, mas pode ser que o teu cliente entre em depressão e se suicide. Então, na verdade, você precisa ter cuidado, porque você está lidando com a vida da pessoa. Então, é uma coisa que eu me sentia muito, com muita carga em cima de mim. E aí, por isso que eu vou fazer terapia. Eu acho que a terapia me ajudou muito, muito a achar um equilíbrio entre a vida do meu cliente e o problema do meu cliente ser um problema que ele causou e que eu estou lá para resolver através do meu melhor. É isso. Então, eu tenho que fazer a minha parte da melhor forma possível. Mas eu não sei se eu vou conseguir resolver o problema dele. Eu adoraria ter 100% de certeza que eu vou resolver o problema dele. Mas eu não sei se eu vou conseguir resolver. E por que eu não sei? Porque não depende de mim. Depende do juiz, depende do desembargador, depende do STJ em Brasília, depende do STF em Brasília, não depende de mim. Então, é uma coisa que eu aprendi a manter uma distância, mas não é uma distância que o meu cliente fica lá e eu aqui, não é isso. Mas é uma distância de que eu tenho que fazer o meu melhor para o meu cliente ser bem atendido e se sentir confortável, mas que eu não perca a minha sanidade por conta disso, entendeu? Então, eu preciso me manter com uma sanidade para poder cuidar do meu cliente. E aí, mais uma coisa que eu fui fazer para poder manter a minha sanidade, tá? Que não foi só fazer terapia, que eu já faço faz mais de 12 anos, desde 2006 eu faço terapia. Eu fui correr. E aí, eu virei maratonista. Então, assim, eu já tenho algumas maratonas nas minhas costas, na minha conta. Por que a corrida é importante? Não só a corrida, na verdade, estou falando do exercício físico como um todo. Mas a corrida, ela te dá uma sensação, depois que você corre, por conta da endorfina e tudo mais, que é aquela sensação que você fala, nossa, estou em paz. Estou em paz. E também te dá foco.
Esse é o problema, te dá foco. Então, tem semanas que eu não consigo correr por conta do trabalho. Eu sento no computador às vezes 6:30 da manhã, porque eu sei o que eu tenho pela frente. Então, eu não consigo correr antes, porque daí às vezes está escuro, é perigoso, enfim, às vezes não vou, então eu prefiro não correr. E esses dias que eu não corro, o meu trabalho perde qualidade, porque, na verdade, você fica mais ansiosa, você fica mais dispersa, então, na verdade, a corrida ajuda nesse foco, nessa direção, e isso, para mim, faz toda a diferença. Então, para mim também faz, total. não é? É isso, gente. No dia que eu não faço exercício físico, eu fico mais ansiosa, eu fico... não fico legal, não flui. Meu corpo, eu preciso tomar água de manhã quando eu faço exercício e depois, ao longo do dia, eu me sinto assim, um bem-estar. Se eu não faço exercício, não flui o emocional. Exatamente. Parece que o dia, ele começa atravessado já, né? Ele começa... E ele acalma, né? Quando você tem a endorfina no corpo, né? Parece que você tem aquela sensação de bem-estar e de paz, assim, de calma, né? Você começa já zerada o dia, né? Eu acho que isso vale a pena. E até de discernimento. E aí eu vou te dizer, Danda, que algumas vezes que eu corri, eu tive cada ideia de processo, assim, porque oxigena o cérebro, não tem como não oxigenar. Então, a partir do momento que as ideias, elas começam ali, você começa a correr com aquele vento na cara, com aquela coisa, e você começa a pensar fora da casinha, cada ideia que você tem, cada insight que você tem, que, assim, é maravilhoso, maravilhoso. Então, isso já aconteceu comigo várias vezes, de estar correndo e falar, meu Deus, como é que eu não pensei nisso antes? Então, e estava tão ali na cara, mas você não consegue enxergar, porque, na verdade, você está envolvida com aquilo emocionalmente, não, quero ganhar, mas, por outro lado, você tem que também pensar um pouco fora da caixa. E a corrida te dá isso, porque você acaba pensando fora da caixa, porque como você corre por 50 minutos, 1 hora e meia, sei lá, maratonas, 4 horas correndo, então, assim, o pensamento vem muita coisa na cabeça. Então, na verdade, isso ajuda e muito. Então, eu acho que, assim, para os adolescentes, eu sei que quem está prestando o vestibular está numa fase difícil, na verdade, né? Porque está, de repente, terminando o terceiro colegial, ou está entrando num cursinho, o cursinho demanda muito, muito, e eu sei, até em razão do cursinho para concurso. Então, assim, mesmo a gente sabendo de todas essas dificuldades, eu sou super a favor de que o vestibulando, ele tenha um tempinho, nem que seja 40 minutos por dia, para fazer algum tipo de atividade física. Eu achei essa dica ótima, porque é pura verdade. Já que a gente está falando sobre a tua trajetória profissional, eu queria que você continuasse. Depois que, então, você começou a... Porque, assim, acho super bacana eles conhecerem um pouco da trajetória profissional de vocês. Sim, sim. O caminho que te levou a chegar onde você está hoje. Exatamente. Bom, aí vamos lá. Eu vou contar agora da trajetória profissional. Foi o seguinte, quando eu entrei na faculdade, eu falei, bom, eu quero trabalhar. Eu falei porque eu acho que não dá para ficar simplesmente estudando, porque eu não vou aprender tudo que eu tenho que aprender. A prática é outro mundo. E aí eu consegui um estágio num escritório grande, e que eu vou te dizer uma coisa, Danda, eu sou muito grata a esse escritório. Porque, na verdade, eu acho que o advogado pode cometer muitos erros, tá? Porque nós somos humanos, podemos falhar, mas, por outro lado, alguns erros no direito são inadmissíveis. E um erro no direito inadmissível é o advogado perder prazo, tá? Esse é um erro fatal. Assim, você imagina um médico que está operando e ele dá um medicamento errado na veia de uma pessoa que é alérgica. Ele pode entrar em choque e ele pode morrer. O advogado é a mesma coisa. Se o advogado perder prazo, ele pode fazer morrer o processo. Então, isso é uma coisa, o perder prazo é uma coisa que é muito fatal para nós, operadores do direito. Nesse escritório, eu tive um chefe que ele falava, Samara, você pode tudo, você só não pode perder prazo. Aí eu falava, tá bom, doutor Paulo, então vamos lá, como é que eu conto os prazos? E aí ele me ensinou a contar todos os prazos. Danda, eu sou formada desde 98, ou seja, eu tenho 22 anos de formada. Graças a Deus, eu nunca perdi um prazo nessa vida. Nada, nunca.
porque eu acho que isso tão a ferro e fogo que para mim virou mantra. Mantra. E graças a Deus eu me uni com uma pessoa que se chama Ana Carolina Jordão, que consegue ser talvez um pouco mais neurótica do que eu. Ela coloca prazo para vencer um dia antes dele vencer. Então, não tem como dar errado no nosso escritório. Porque ainda que a gente não consiga fazer o protocolo no dia que está na nossa lista, nós sabemos que nós temos mais um dia de folga. Então, isso é um erro, assim, que realmente o advogado, não vou falar advogado, os operadores do direito não podem falhar nisso. O resto, eu acho que tudo a gente consegue consertar, mas o prazo a gente não consegue consertar. E, infelizmente, perdeu, você sabe, se tem processo, você sabe como é que funciona, não dá para a gente brincar. Então, nesse escritório de advocacia, eu acho que me deu essa base, assim, de não perder prazo, a responsabilidade. Nesse escritório, por exemplo, eles falaram, quando eu entrei lá no primeiro dia, um dos meus chefes, porque eram vários, ele falou assim, cadê a sua agenda? Eu falei, agenda? Oi? Agenda. Aí eu, caderno, você quer dizer, de anotação? Ele, não, agenda. Aí eu falei, não tenho. Ele, então você vai providenciar. E aí, no dia seguinte, eu fui lá, comprei aquela agenda horrorosa, preta, brega, que tem lá que você arranca aquele pedacinho da folha no final. Comprei a agenda e, Danda, não tem como dar errado. Porque, na verdade, a partir do momento que você tem uma agenda e que você anota todos os seus compromissos na agenda, você não tem como dar errado. Então, assim, foram coisas que eu aprendi nesse escritório e que nunca mais eu esqueci. Porque são coisas que eu carreguei para a vida e que eu uso até hoje e tenho certeza que eu vou usar até morrer. A tecnologia está aí, hoje tem agenda no celular, tem agenda no computador, você manda invite, aceita o invite da reunião, disso, daquilo, ok. Mas eu amo uma agenda de papel. Eu amo também, eu amo. As pessoas não se conformam, mas eu amo. Eu gosto de colocar colorido, eu faço 300 coisas. A minha agendinha aqui, ó, um planner de 2020 e olha de rabisco que ela tem. Eu sei que nem eu. Eu sou igual. A minha é assim também. Eu ainda faço colorido, olha. Exatamente, porque a agenda de papel não tem como apagar, na verdade, só se você fizer de lápis, óbvio, mas não tem como apagar. Então, o celular, às vezes, embora hoje a gente tem carregador no carro, na casa do vizinho, na casa do marido, no sítio, na casa de praia, tem carregador em tudo quanto é lugar, pode ser que uma hora você não tenha bateria. E aí, você acessa seus compromissos como? Então, agenda de papel, eu carrego embaixo do meu braço. E se bobear, leva até no banheiro. Então, é uma coisa que realmente, se eu puder ajudar também esses meus futuros, inclusive coleguinhas de trabalho, de profissão, eu adoro a modernidade. A gente está aqui fazendo uma live que vai colocar no YouTube. Eu fiz várias lives lá no Instagram. A tecnologia está aí, eu acho fantástica e sou super a favor. E quero falar até do judiciário, um pouco dessa tecnologia do judiciário. Mas uma agenda de papel tem que ter. E são coisas que eu aprendi nesse meu primeiro emprego. E aí eu fiquei nesse emprego, eu saí de lá, trabalhei em 2 escritórios bem pequenos, que não era nada demais. E aí foi quando eu fui estudar para prestar concurso e fiquei trabalhando da minha casa e estudando para prestar concurso. Depois que eu não quis mais estudar para prestar concurso, não sei o que, eu falei, bom, eu vou voltar para o mercado, né, para trabalhar em escritório, com alguém, não sei o que. Eu falei, mas também não quero ser empregada. Eu falei, vou me associar a alguém. E aí, o meu, que era desse escritório, falou, olha, Samara, meu pai tem aqui uma sala gigante no Itaim, e eu queria trabalhar, eu queria arrumar pessoas para a gente trabalhar, meu pai já está mais velho, e o escritório já não vai para ele, vai ficar para mim, e você não quer vir aqui, não sei o quê? Eu falei, bom, tá bom. Eu falei, eu acho que é uma oportunidade, eu falei, vamos, topei, fui para lá, tinha uma sala maravilhosa, o escritório era bem legal, grande, tudo. Nesse meio tempo, o pai desse meu amigo faleceu, ele acabou ficando sozinho no escritório, e quando ele ficou sozinho no escritório, ele me chamou e falou, Samara, a gente não tem condição de sustentar esse aluguel, porque era caríssimo, Danda.
porque, na verdade, a gente tinha metade de um andar, então era muito caro. E muito poucas pessoas também, não tinha necessidade de ter aquele tamanho de escritório. Hoje, na pandemia, então, eu nem imagino como é que a gente estaria dentro daquele lugar. E aí, enfim, ele falou, olha, eu vou fazer o seguinte, eu estou vendo alguns amigos, eu vou entrar em contato com esses amigos e a gente vai para o escritório deles. O que você acha? E a gente continua tocando as nossas coisas. Falei, para mim tá ótimo. Falei, o que você decidir, eu tô dentro. Aí ele tinha um amigo que tinha um escritório no Itaim também, muito perto da gente. A gente estava na Pedroso Alvarenga, esse outro escritório na Jesuína Arruda, era do lado. Aí a gente fizemos várias reuniões com esse amigo dele, tudo, e a gente até tentou ser sócio desse amigo. Mas por motivos de cliente, financeiro e outras coisas administrativas que a gente não conseguiu afinar, a gente acabou indo para lá, sublocando o espaço e não sendo sócio desse escritório. Só que dentro desse escritório tinha um pessoal que tinha saído da Priscila Fonseca e tinha aberto um escritório de família lá, que eram 3 pessoas. E aí, e eu que fazia direito de família já, a gente vivia trocando figurinha. Aí, porque daí a gente foi para um escritório, então, na verdade, nesse escritório que a gente estava, ele era um escritório que ele tinha 3 escritórios dentro do mesmo espaço. Então, tinha o meu escritório junto com esse meu amigo, tinha o escritório desse pessoal que tinha saído da Priscila, e tinha um escritório que já estava lá, que era desse amigo do meu amigo. Então, na verdade, eram 3 escritórios dentro de uma estrutura só. E funcionava super bem, Danda. 0 problema de funcionamento, tá? Aí, quando eu fui para lá, eu já fazia muito direito de família. Muito, muito, muito. Porque daí a coisa foi se avolumando muito. E eu comecei a trocar muita figurinha com esses 3 que tinham saído da Priscila. Muito, os 3 eram muito fofos. E aí eu comecei a trocar figurinha com os 3. Mas sempre tem aquela que você tem, aquele, né, que você tem mais afinidade. E aquele que virou aquela que eu tinha mais afinidade é minha sócia hoje. Então, na verdade, a gente se conheceu assim. Então, que legal! Foi assim que vocês começaram. Foi assim que a gente começou. Foi trocando figurinha, sentado no café, sentado num hall que tinha lá em cima, o escritório era duplex. Aí a gente tinha um hall lá em cima que tinha um sofá delicioso, e eu sempre encontrava com a Carol lá, e a gente ficava trocando figurinha de direito de família, e de moda, e de roupa, e porque a gente adora comprar, e não sei o quê. E aí a gente ficava lá falando. Muito bem. Um dos sócios da Carol, só que a Carol era sócio de mais 2 pessoas. Um dos sócios da Carol virou para nós um dia que a gente estava lá conversando e falou, sabia que vocês 2 são iguais? Aí eu virei para ele e falei assim, eu acho que, não sei se a gente é igual, mas que a gente tem muita afinidade, a gente tem. Eu falei, a gente é super acelerada, a gente gosta das mesmas coisas, a gente curte direito de família. Eu falei, assim, são coisas que realmente são afinidades, porque também não dá para você ser sócio de pessoa que você não tem afinidade, que você está num mundo e a pessoa está no outro. Essa sociedade fatalmente está fadada ao fracasso. Então, a gente acabou, essa pessoa acabou apelidando a gente de sisters. Ele acabou nos dando um apelido. Adorei. Desde então, Danda, eu vou te falar o seguinte, esse apelido nunca mais saiu. Porque no escritório, a gente só se chamava, e ela trabalhando com os sócios dela, e eu trabalhando com os meus, e cada um, ado, cada um no seu quadrado, a gente chamava de Cis dentro do escritório. Não era Carol e nem Samara, era Cis. E essa Cis continua até hoje. Tanto que a gente manda WhatsApp todos os dias, 20, 30 por dia. A gente se fala pelo telefone agora na pandemia 15 vezes por dia. E a gente não fala o nome. A gente fala Cis. É Cis para mim e Cis para ela. Que fofos. Pois é, são casamento, coisas, né, gente? Sócio é um casamento, tem que ter muita afinidade mesmo. Exatamente, Dana. E vou te dizer mais. Eu já falei isso, inclusive, que eu tô mais casada com ela do que com meu marido. Porque com meu marido, ele me estressa, não sei o quê, eu venho pro sítio, ele vem pro sítio, a gente dá um time dentro de casa, só que com o sócio você não tem como. Não tem como. Exatamente. Os processos têm que andar, vocês têm que se falar.
Os processos têm que andar, a gente tem que se conversar, porque às vezes eu posso ter uma ideia genial e ela pode ter. Exato. Então, assim, a gente precisa se falar porque nós temos contas em comum para pagar, a gente precisa se falar porque a gente precisa saber o quanto nós vamos cobrar de honorários para os clientes e a gente precisa estar de acordo, nós duas, não dá para eu QBD X e ela falar Y. Então, na verdade, não tem como você não ter essa afinidade. Então, eu não tenho dúvida que hoje eu tenho 2 casamentos. Eu tenho o meu de verdade e eu tenho o meu com a Carol. Porque realmente é um casamento. Inclusive, no dia do aniversário dela, que foi no dia 6 de junho, eu tinha feito um post para ela no Instagram, e eu falei, estou mais casada com você do que com meu marido. Certeza. Porque eu falei, eu não tenho dúvida que você porque casamento é isso, sociedade é casamento, na verdade. Então, eu acabei encontrando a Carol, assim, numa situação super inusitada. Eu não conhecia a Carol, eu não sabia quem era a Carol. A gente foi trabalhar no mesmo escritório e a gente começou a ficar, a ter esse contato por conta da nossa profissão mesmo. Aí eles tinham um projeto deles que não deu certo e ela saiu da sociedade dela. E quando ela saiu, foi quando a gente começou a conversar sobre, eventualmente, a nossa. Então, assim, as coisas foram acontecendo, Danda. Eu ia falar, fluiu, né? Fluiu muito. É isso. E assim, era tanta afinidade que ela saiu dessa sociedade no final de 2016 para 2017. E eu tinha ido para a Europa, eu tinha ido viajar, eu estava 20 dias na Europa, e um dia ela me ligou desesperadamente, assim, sei lá, 20 vezes no celular. E eu falava, meu, por que ela tá me ligando? Eu falava, meu, eu tô na Europa, eu vou ter que atender esse telefone e gastar uma grana ainda. Eu falava, não é possível isso. Aí eu mandei um WhatsApp para ela e falei, Carol, aconteceu alguma coisa? Aí eu falei, e aí, como é que nós vamos... o que aconteceu? Eu falei, tô preocupada. Aí ela, me liga, eu quero urgente falar com você, tem uma notícia para te contar. E aí ela queria me contar que estava grávida. E aí é que ela descobriu que ela estava grávida no final de 2000. Que fofa! Por isso que ela queria te falar com você. Exato, desesperadamente, queria falar comigo, não sei o quê. Aí ela falou, eu tenho uma segunda novidade, e que ela tinha saído da sociedade dela. E aí, quando ela me falou que ela tinha saído da sociedade, eu tomei um susto, na verdade, porque eu falei, nossa, eu falei, por essa eu não esperava. Tem aquela figurinha hoje, né, nas nossas conversas de WhatsApp, por essa nem o futuro esperava, era mais ou menos, por essa nem o futuro esperava. E aí eu falei para ela, nossa, Carol, que chato, né? Eu falei, mas tudo bem. Eu falei, fico feliz, se você tá feliz, estou feliz. Aí eu falei, quando eu voltar da Europa, eu falei que eu vou voltar só no final de janeiro, eu falei, vamos conversar? Eu falei, porque eu acho que a gente está na mesma profissão e a gente tem muito a agregar. Aí ela falou, tá bom, vamos conversar. E aí eu voltei de viagem, ela também tinha ido viajar, eu também voltei de viagem, não sei o quê, e a gente começou a conversar. E o que a gente combinou foi, vamos namorar no ano de 2017. Porque a gente precisa saber se a gente vai se dar bem pessoalmente. Não estou falando da profissão, pessoalmente. Porque também não dá para você ficar com alguém que você não suporta, pelo amor de Deus, né? E aí a gente ficou namorando o ano de 2017. Fizemos. Ela tinha alguns processos que era dela com os antigos sócios, e ela continuou tocando, e tem alguns que ela toca até hoje, zero problema. Eu também tinha alguns que também estavam com o meu antigo sócio, e eu tenho um ainda que eu também toco até hoje, tá tudo certo. E tinha os nossos que nós começamos a atender juntas. E quando a gente começou a atender juntas, tudo deu muito certo, Danda. Porque, assim, a gente pensava a mesma coisa, a gente tinha os mesmos objetivos, a gente tinha as mesmas técnicas para o processo, as mesmas formas de atuações, as mesmas formas de atuações. Enfim, a gente tinha mais ou menos a mesma estratégia para a gente poder tocar o dia a dia. Então, foi dando super certo. Chegou em 2018, 2017, no final do ano, esse escritório que a gente estava se juntou, mas aí eles se fundiram mesmo a um outro escritório, que era bem maior. E nós falamos, bom, isso aqui não é para nós. Aí a Carol estava de licença maternidade, eu liguei para ela e falei para ela, Carol, é o seguinte, não dá para a gente ficar aqui. Eu falei, nós vamos ter que procurar um lugar melhor,
Eu falei, um lugar que seja para nós e a nossa cara. Eu falei, vamos ver o que a gente vai conseguir. Eu falei, o que eu acho que tem que ser como premissa, eu falei para ela, é que tem que ser no meio do caminho, da minha casa e da sua casa, para a gente não ficar no trânsito. E aí a gente resolveu, conseguimos procurar, não sei o quê. E vou falar mais, a afinidade foi tanta, Danda, que eu não conhecia o prédio. Passei na frente a meio prédio. Ela já conhecia o prédio, porque era da psicóloga do sobrinho dela. E aí, quando a gente conversou, eu falei, nossa, Carol, eu gostei tanto de um prédio na rua Cristiano Viana. Nossa, tem o prédio da psicóloga do meus sobrinhos, que eu também amo, que é naquele lugar, naquela rua. Eu falei, tá bom. Eu falei, vamos lá, então, pra gente ver se é o mesmo prédio ou não, ou se a gente vai alugar outro. Danda, era o mesmo prédio. Então, assim, sabe quando... Era para ser. Para mim está muito claro isso. Gente, era para ser. Acabou. Então, a partir daí, a gente alugou, foi uma briga para alugar, porque não tinha sala naquele prédio, as salas eram muito grandes, e, de repente, apareceu uma sala menor, que era o nosso número, alugamos a sala, e aí fomos trabalhar, e graças a Deus estamos lá. Não é fácil, não é fácil, não é fácil a vida em comum, não é fácil o direito de família, nós temos vários... como que eu vou dizer, várias intempéries, na verdade, aí que acontecem no meio do caminho, mas que você precisa ter jogo de cintura, que é igualzinho o casamento, precisa ter jogo de cintura para você poder desvia daqui, põe ali, faz cara de paisagem, finge demência e tá tudo ótimo, entendeu? É isso. Porque nós temos um bem maior, que qual é? É a nossa sociedade, ponto. Então, na verdade... isso é uma coisa que foi acontecendo e eu acho que tinha que acontecer. É isso. E a Carol é super competente, veio da Priscila, trabalhou na Priscila desde a época de estagiária, depois ficou lá como advogada, tem um currículo ótimo, super descolada, agilizada, ou seja, na verdade, só agregou. Eu acho que no final é isso. Então, assim, essa foi a construção da carreira no... E aí eu tenho só um parênteses para fazer para os nossos amiguinhos que vão ingressar na faculdade. Eu tenho um filho de 17 anos, Danda, que eu acho que eu já te contei isso. Eu, de verdade, acho que toda pessoa que quer uma determinada carreira deve... concomitante ao terceiro colegial ou ao cursinho, fazer um estágio em algum lugar para saber o dia a dia daquele lugar. Isso é muito importante. É muito importante. Você acha que quando está fazendo a faculdade, no começo da faculdade ou antes da faculdade? Não, antes de entrar. Quando você está ali no terceiro colegial, quando você está ali no cursinho, conversa com seus pais e fala o seguinte, pai, mãe, eu quero ser engenheiro, eu quero ser médico, eu quero ser advogado. O pai, é óbvio que ele vai conhecer alguém, não tenho dúvida disso, do meio dele, que vai ter essa profissão, e pode conversar com esse amigo e falar, olha, você não pode deixar meu filho ir no seu dia a dia 2 vezes na semana, 2 horas por dia, para ele ver qual é o dia a dia do escritório de advocacia, de um consultório médico, claro que em hospital e cirurgia não vai poder entrar, mas enfim, num consultório de dentista, numa bolsa de valores, no mercado financeiro, assim, porque isso, gente, faz muita diferença. Faz muita diferença. Porque eu acho que a chance do vestibulando errar é bem menor. E não é que ele não pode errar, porque ele pode errar. Gente, quantos amigos meus entraram numa faculdade, fizeram a faculdade, não gostaram da faculdade, foram fazer uma segunda faculdade e ficaram muito bem. E outros que desistiram no meio do caminho e fizeram outra faculdade e ficaram bem do mesmo jeito. Então, assim, e outros que se formaram, trabalharam e depois viraram outra coisa. Tá tudo ótimo. Gente, no mundo não tem problema nenhum você mudar de ideia. Aliás, se a gente puder encurtar, né? Se a gente puder encurtar e fazer a pessoa experienciar antes, por que não, né? Eu acho isso super... Dentro do processo do coaching vocacional, eu, inclusive, uma dos to-dos dele, dos planos de ações deles, é experienciar nos mercados que eles têm de interesse, porque, assim, não tem nada melhor do que você estar dentro do cenário, vivenciando, sentindo, olhando, vendo o movimento,
como é que é o dia a dia, a dinâmica, não tem nada melhor. Exatamente. Eu concordo 100% com você. Exatamente isso, Danda. Então, assim, isso é uma coisa que nós não temos, né? Nós não temos essa oportunidade. Precisa criar essa oportunidade. É isso que eu acho. O meu filho que agora veio falar que faz administração, que quer trabalhar no mercado financeiro. Maravilhoso. Ele tem 2 amigos dele, amigos mesmo, amiguinho, de sair na balada, não sei o quê, que os pais têm corretoras de valores. Falei, meu querido, você vai fazer estágio lá, para você ver. Você ficar lá com aquela tela de 500 computadores lá ligados ao mesmo tempo, para você ver como é que é, para ver se você gosta. Então, isso é muito importante. Então, se eu puder dar alguma dica que vai de encontro àquilo que você faz e que eu nem sabia de verdade. É verdade, nem sabia mesmo. Então, essa dica eu acho sensacional, Danda, e super trabalho que você faz voltado a isso, parabéns, porque isso é uma coisa que eu não sabia que o coach fazia, de verdade, eu não sabia. Não. Na minha cabeça. É porque eu passei por essa dificuldade quando eu tinha 17 anos, na hora de escolher a profissão. Então, eu acabei, quando meu filho também tem 17 anos, me sensibilizando com todos os amigos, né, mais velhos que ele, que estavam querendo saber o que queriam, enfim, aí eu falei, bom, como eu já trabalho com carreira, o vocacional de adolescente não é muito diferente, alguma coisa ou outra que você tem que modificar, mas o processo é muito parecido, né, é só o approach com os adolescentes que é diferente, a linguagem é diferente. Sim, mas é importantíssimo, todo mundo deveria fazer, porque não tem preço isso, você ter uma segurança maior na hora de escolher a tua profissão, sair com muito mais, até com mais equilíbrio emocional, quando a gente sabe o que a gente quer e a gente fez, né, um processo, a gente vivenciou, vai crescendo essa confiança dentro de você, semana após semana, então quando você decide, já é uma coisa muito mais tranquila, né, é muito duro para esses adolescentes terem que decidir assim, sem preparo nenhum, eu tenho que ser isso, é muito duro. Se você não nasceu com essa predisposição, já com essa coisa dentro da tua alma, é difícil, né? É raro isso, né? Me fala uma coisa, Samara, quais são os desafios que você encontra no teu dia a dia? Olha, o desafio do dia a dia, eu vou dizer que, assim, é a morosidade da justiça. Isso, para mim, é uma coisa que é bem penosa, bem penosa. Porque eu sou acelerada, óbvio, mas, por outro lado, o fórum... Eu nem vou entrar no mérito para discutir aqui trabalho, demanda de trabalho do fórum, porque também não é esse o nosso objetivo. Mas o fórum é sobrecarregado mesmo, a gente sabe disso, por algumas coisas muito úteis e por outras muito inúteis, brigas idiotas que a gente sabe que tem lá, mas tem muita coisa boa e que realmente demanda muito tempo, tanto do serventuário quanto do juiz e do promotor. Então, na verdade, eu acho que a morosidade do judiciário hoje é um desafio. Até por conta de que as coisas acontecem hoje de uma maneira muito mais rápida. E as pessoas são muito mais ansiosas, porque as nossas respostas hoje são dadas com muito mais agilidade. Então, isso é uma coisa que, às vezes, o judiciário, que melhorou muito com o processo eletrônico, tá? Muito, mas muito. Então, por exemplo... Antes você tinha um processo de alimentos que você distribuía e levava, sei lá, um mês e meio para ser fixados os alimentos provisórios nesse processo. Hoje, 24 horas, 48 horas, talvez já esteja fixados os alimentos provisórios, por conta do processo eletrônico. Graças a Deus, hein? Graças a Deus. Então, assim, às vezes a coisa anda, a coisa flui. Mas determinadas varas, determinados fóruns, determinados juízes, aí a gente não tem o que fazer, entendeu? Acaba ficando mais lento. E eu não posso, eu nem tenho subsídio nenhum para dizer por conta de administração do cartório, é por conta do juiz que não consegue administrar também o cartório dele, não consegue cobrar os funcionários, é por conta do próprio funcionariado que não dá conta. Eu não consigo, eu nem quero entrar nesse mérito, porque talvez eu esteja sentindo. Então, eu não quero discutir. Só que existem varas que são muito agilizadas,
e outras que são muito devagar. A de Pinheiros e a de Santo Amaro, qual que você acha que é mais agilizada? Pinheiros. Indiscutivelmente. Não toda de Pinheiros, ainda bem, então. Santo Amaro, Danda, Santo Amaro é um processo que cada vez que aparece lá no nosso escritório, que tem muito, porque tem Morumbi. É Morumbi. Uma parte do Itaim, cai tudo em Santo Amaro. Então, a gente tem muitos lá. Cada vez que cai em Santo Amaro, eu e a Carol, a gente já fala, meu Deus, vamos rezar. Vamos rezar. Olha. E agora, cair numa vara boa. Porque se você dá o azar de cair numa vara ruim, você tem que chorar. Tem que chorar. Então, realmente, se eu tiver que escolher entre Santo Amaro e Pinheiros, é óbvio que eu vou escolher Pinheiros. Porque Pinheiros é mega agilizado. Mega agilizado. Pinheiros é bem ágil, na verdade. Graças a Deus. E o Fórum Central, se eu tiver que fazer uma eleição de fóruns, o Fórum Central é o primeiro da lista. De mais agilizado? Com algumas varas ruins, tá? Não vou falar que todas são lindas, maravilhosas, porque não são. Com algumas varas ruins, mas a coisa flui muito mais lá do que nos outros. Pode ter certeza disso, Dana. E, Samara, deixa eu te fazer mais uma pergunta. Como é que é o teu dia a dia, né? O dia a dia de uma advogada do direito de família. Como é que é o seu dia a dia? Você trabalha, você tem que construir as peças, aí você tem que mandar para o fórum. Como é que a dinâmica? Eu vou dizer que é o seguinte, eu corro 2 vezes. A corrida de verdade na rua, lá, meu treino de tênis bonitinha, e depois eu treino correndo atrás de cumprir prazo. É isso. Porque todo dia a gente tem prazo para cumprir, Danda. Seja um prazinho, que é uma juntadinha de guia pequenininha, de diligência do oficial de justiça, seja uma contestação, que nem eu fiz essa semana, de 200 parágrafos. Então, assim, todo dia o advogado tem prazo. Então, assim, o dia, na verdade, do advogado, se eu pudesse separar, eu poderia separar em 3 conjuntos. O telefone e o WhatsApp, que você tem que responder o cliente, você não pode deixar de responder. Você tem os prazos que você tem que cumprir, porque são prazos e você também não tem como fugir disso. E em terceiro, eu diria que é encostar a barriga no balcão para o processo andar. É isso. Porque, por exemplo, nessas varas que são mais devagar, que são mais... que os processos demoram mais para andar, encostar a barriga no balcão, Danda, faz toda a diferença. O que você quer dizer com isso? É ir lá... Fórum, falar com o serventuário, pedir para ele dar andamento no teu processo, e despachar com o juiz, e despachar com o promotor, contar para eles o que está acontecendo, as necessidades do teu cliente, por que você está lá, para ele poder... Faz toda a diferença, faz toda a diferença. Exatamente isso. E eles são abertos? É fácil de você ter acesso? É fácil. Uns são mais chatinhos, assim, mais formais, né? Aquela coisa mais formais. E tem outros que são um doce, que eu não vou nem enumerar, mas eu tenho vários aqui que são um doce. Ai, graças a Deus, é verdade. Eu peguei todos os juízes que eu tive, foram muito humanos, assim, foram muito humanos, assim, eu via que eles tinham um olhar até doce, tinha um senhor que tinha até um olhar doce, assim, sabe, querendo apaziguar, querendo conversar. Exatamente. A gente chega nervosa dentro daquele ambiente, né? Porque a gente que não conhece... É um ambiente de briga, né? Você tem que pôr a mão na Bíblia, você tem que jurar que você está falando a verdade, aquela coisa toda. E aí até eu vou te acelerar e fazer uma pergunta para você explicar para as pessoas que nunca foram. Quando você entra nesse ambiente onde você tem uma audiência, tem o juiz, tem o escrivão, é isso? Que fica lá. Depois quem fica mais na mesa com a gente? Escrevente, que o escrivão é de polícia. Escrevente. O escrevente. Aí tem o advogado com cliente, outro advogado com cliente. Quem mais que fica na promotora? Exato. E promotor, quando tem menor envolvido, fica o promotor também dentro da sala. O que o promotor da justiça faz, para quem não sabe? Na verdade, o promotor, ele defende os direitos daqueles que são
vulneráveis, daqueles que são dos idosos, da criança, do adolescente, não sei o quê, e ele é fiscal da lei. O que significa isso? O promotor de justiça, ele está lá para saber se a lei está sendo aplicada, para saber se aquilo que está acontecendo é realmente legal. Essa é a função do promotor de justiça no direito de família. E ele está lá, a opinião, o promotor de justiça, ele opina no direito de família, tá? Enquanto o juiz decide, o promotor opina, as partes requerem. Então, são 3 coisas diferentes. Então, eu, como advogada, defendo o meu cliente requerendo algo para o juiz. O juiz manda para o Ministério Público. O trâmite é esse. Primeiro passa pelo juiz, e o juiz manda para o Ministério Público. O Ministério Público opina. O cliente da doutora Samara tem razão, o cliente não tem razão, o cliente tem que fazer uma audiência vamos pedir uma audiência de conciliação. Então, na verdade, o promotor de justiça, ele opina. Na nossa linguagem, a gente fala que o promotor de justiça é o pitaqueiro do processo, porque ele está lá para dar pitacos. E é verdade isso. E o pitaco tem peso. Tem peso, né? Tem um baita peso. Sim, um baita peso. E assim, nós estamos cansados de ver processos que o juiz decide, óbvio, baseado na opinião do Ministério Público. Porque o Ministério Público está lá para defender os interesses dos vulneráveis, dos menores, do idoso, enfim, de quem está ali para ser protegido. E, com isso, ele tem que estar muito atento se tudo que está ali é legal, sob pena até de ele responder processo em razão disso. Então, na verdade, o Ministério Público é muito importante no direito de família. E é o pitaqueiro de plantão, isso é fato. Mas ele é o pitaqueiro que os pitacos são baseados na lei. Então, assim, ele está aí para cumprir a lei, entendeu? E o juiz acaba acolhendo, muitas vezes, até o parecer do Ministério Público e tudo mais, porque realmente o MP está certo. Então, Ele também está lá na hora da audiência, ele também consegue perceber e sentir um pouco como é que é uma pessoa, como é outra, da maneira... Então, isso eles são muito rápidos, eles pegam muito rápido, eles já entendem qual é a dinâmica. Eu vou te dizer uma coisa, Danda, eu vejo muito que cada dia mais, tanto o promotor quanto o juiz, eles estão desmascarando quem está ali sentado mentindo. Eu não tenho dúvida disso. Porque aquelas aberrações que vinham de lá de trás, né, que a gente conhece algumas histórias emblemáticas de aberração aí do mundo de direito de família, etc., é muito difícil hoje passar, Dana, muito difícil, porque as pessoas já conseguem, assim, ter o discernimento, entendeu? A vivência, o dia a dia, a história, o histórico, eles sabem quem está mentindo e quem está falando a verdade. Então, é uma coisa que, assim, eu já sentei com um promotor que virou para a parte contrária e falou, então, que tal a senhora ir trabalhar, ao invés de vir aqui pedir pensão alimentícia? Então, assim, é uma coisa... Por quê? Porque é uma coisa que a mulher era nova, tinha profissão, podia trabalhar, podia ser qualquer coisa. E já ouvi promotor, e até juiz, falando o seguinte, então, a senhora pode trabalhar como vendedora da Natura? Não é problema nenhum isso. Inclusive, nós temos milhões de brasileiras que fazem isso. A senhora pode trabalhar, isso não é vergonha nenhuma. Não precisa... Isso é ótimo. É bom que eles ajudam também. Eles já percebem qual que é a dinâmica do negócio. Trazer para a realidade, entendeu? Trazer para a realidade, daí ele já vê qual que é a reação da pessoa e já pesca tudo. É mais fácil, né? E o que faz? Tem o promotor, tem o juiz e tem o desembargador. O que o desembargador faz? Então, o desembargador, ele está no Tribunal de Justiça. Ele é um juiz do Tribunal de Justiça. E aí, como é que funciona isso? Ele está lá no tribunal, só que ele não julga nada sozinho. Quando você tem um processo em primeira instância, que o promotor opina, que o juiz julga. Dessa decisão do juiz,
cabe o recurso de apelação para o tribunal, e cabe agravo também, quando o processo está em andamento. Para esses 2 recursos, eles são julgados no tribunal. No Tribunal de Justiça, então, estão lá os desembargadores. Só que os desembargadores não fazem nada sozinhos. Eles julgam através das câmaras. E as câmaras são formadas por várias pessoas. E o grupinho que julga o teu processo é de 3. Então, são 3 desembargadores que julgam o teu processo. E daí, ou seja, a decisão do tribunal, ela é colegiada, ela é uma decisão que é julgada por mais de uma pessoa. Enquanto o juiz de primeira instância é sozinho, no tribunal são 3 julgando o processo. Então, na verdade, você tem lá 3 desembargadores para julgar o teu processo. É isso. E normalmente é um que, pelo que eu entendi, um sempre lê tudo. É o relator. Daí traz um resumo para os outros 2. Que é o revisor e o terceiro, exatamente. E aí, em cima desse resumo que esse primeiro fez, eles 3 decidem. Exatamente. E é muito importante a decisão do desembargador. O peso do Sim. desembargador dentro de um processo é muito importante. E é sempre os mesmos desembargadores que estão no seu processo, ou muda? Com os processos com as mesmas partes, é sempre o mesmo por conta da prevenção. Exatamente. Então, ele está desde, por exemplo, os meus são os mesmos desembargadores desde o começo do meu processo. Vai vindo, ele vai vindo junto. Vai vindo junto. É claro que se aposentar acontecer qualquer coisa, vai substituindo por conta daí que não é. O cara morre, de repente, alguma coisa assim, ok. Mas se eles estiverem lá da mesma forma, desde o primeiro, provavelmente vai continuar sempre assim. Exatamente, vai continuar lá a mesma turma julgadora. Como é que funciona o processo de guarda? E se você também acha qual a tua opinião sobre a guarda compartilhada? Na verdade é o seguinte, o processo de guarda é um processo normal, igualzinho a todos os outros, onde você distribui a ação de guarda, perde a guarda provisória, e aí vai discutir depois a guarda com quem efetivamente uma guarda unilateral, de repente, que vai ficar só com a mãe ou só com o pai, e o regime de visita. Isso é o que é discutido na ação de guarda. A guarda compartilhada, eu acho que veio para realmente tirar como que eu vou dizer? Tirar um poder que a mãe achava que tinha quando ela não tinha. Que é o poder de achar que ela manda no filho. Então, assim, ela não manda no filho. Porque não é porque ela, de repente, fica a maior parte do tempo com o filho, porque a gente sabe que nós, mulheres, acabamos, sim, cuidando mais tempo dos filhos, ou acabamos fazendo lição de casa, indo buscar no inglês, no futebol, na natação, sei lá o quê, né? Porque, às vezes, o marido não tem essa disponibilidade. Simples assim. O meu marido é um cara que ele entra no escritório às 9 da manhã, sai de lá às 7 da noite e esquece, porque eu não conto com ele para nada. Então, eu já sei que é assim. Igual o seu marido, todos, né? É difícil a gente poder contar, né? Então, a mulher acaba recebendo uma demanda um pouco maior. Ok. Um pouco maior. Exatamente. Então, o que acontece? Com base nisso, é óbvio que a gente acaba também ficando mais sobrecarregada, não tenho dúvida disso. Só que, por outro lado, Danda, quando os casais se separam, o que acontece? A mãe, às vezes, até por vingança, porque ela foi traída ou porque aconteceu qualquer outra coisa, de repente ela se viu preterida nos bens, enfim, de alguma forma, por vingança, ela usa o filho para atingir o pai. E aí, o que ela faz? Ela vai tirando os poderes desse pai. Então, o pai quer visitar o filho, ela não deixa. O pai quer viajar com o filho no final de semana, ela não deixa, ela boicota. Então, enfim, tem vários acontecimentos que dentro dessa questão da guarda. Mas a guarda compartilhada nada mais é do que os pais decidirem a vida dos filhos. É isso. Isso é a guarda compartilhada. Não é a mãe decidir a vida do filho. Ou aquele pai extremamente austero decidir a vida do filho. A vida do filho tem que ser decidida pelos dois. Então, assim, qual é o médico que nós podemos levar o nosso filho? Olha, sei lá, você tem alguma sugestão? Eu tenho alguma sugestão? E decide junto qual é o médico. Qual é a escola que nossos filhos vão estudar?
não precisa ser a mais top de São Paulo, mas também não precisa ser uma escola do estado. Qual que é uma escola mediana que a gente pode colocar os filhos, que a gente tenha bolso para pagar? Vamos decidir? Vamos decidir. Ou seja, é aquela história de os pais tomarem as decisões juntos, Dana. Isso é muito importante. Isso é muito importante, não é só pela vida dos pais. Isso é importante pela saúde mental dos filhos. É isso, os filhos precisam ter saúde mental. Eu estou com um caso agora no escritório que a mãe está torturando os filhos todos os dias. Eles dividem a guarda, a visita, da seguinte forma: as crianças são alternadas dia sim, dia não, na casa de cada um dos pais. Eu acho isso muito ruim, gente. Brenda, mas eu vou dizer que isso funciona muito bem para eles. Tá? Jura? Eu acho isso uma tortura para essas crianças, não ter uma rotina. Não. A rotina, posso falar? A rotina é super bem estabelecida na casa do pai e na casa da mãe. E os pais moram muito perto. Então, isso não é um problema. O problema é o que a mãe faz no psicológico dessas crianças. Então, ela fala que vai matar o pai, ela fala que tem ódio do pai, que os meninos vão visitar o pai na cadeia. Nossa. Gente, que horror! Mas aí tem o que você tem que fazer? Você tem que chamar aquela psicóloga lá do juiz. Como é que chama isso? Aí a gente tem uma ação de guarda agora em andamento. Nós temos uma guarda onde eu pedi a guarda unilateral para ele, para a gente ver se a gente consegue dar uma brecada. Absurdo! Que sofrimento para essas crianças. Porque é uma coisa horrorosa. Os filhos chegam, Danda. Quantos anos os filhos têm? Tem 9 e 5. Eu não aguento isso. Eu não conseguiria trabalhar com direito de família. Os filhos chegam chorando e falam: papai, você não vai virar estrelinha, né? Papai, não. Você não vai ficar preso, né, papai? Não, é uma coisa, Dana, que é desesperadora. Agora, doutora, é assim, quando entra com aquela... Porque, como é que chama isso? Alienação parental. Quando entra com a alienação parental, tem aquela psicóloga que vem na sua casa e faz... E é muito claro, quando a pessoa tem uma alienação parental, as crianças não mentem. Exatamente. É só ele chamar, né? Não foi feito ainda, né? Essa parte. Não, distribuí uma ação a semana passada, estamos ainda esperando a guarda. É rápido essa parte. Essa parte de você chamar a psicóloga. E é muito bacana, porque elas têm um approach com as crianças, elas conversam sozinhas. Exatamente. Né? E elas conseguem identificar tudo. Elas percebem na hora se tem algum problema ou não. As crianças são muito diretas, elas são muito sinceras. Exatamente. Então, agora eu não sei o quanto que é difícil a partir do momento que ela percebe que a criança fala, ok, então existe uma alienação parental. Da hora que ela percebe para tirar as crianças da mãe, demora? E demora, porque precisa, na verdade. É que assim, até tirar as crianças é um caminho muito longo. Ela vai perdendo direitos. A lei de alienação parental diz que ela vai perdendo direitos. Então, dessas crianças. Exatamente, de estar com as crianças aos finais de semana e de repente ter que visitá-las num centro de convivência lá comunitária. Aí ela pode, na verdade, diminuir os dias de visita, enfim, ela vai sofrendo algumas coisas, algumas alternativas que estão lá na lei, algumas penalidades que estão na lei, que vai tirando os direitos dela. Então, isso pode acontecer, tá? E pode acontecer ao contrário também, quando você tem alienação da parte do pai, por exemplo, se você mandar os filhos e as crianças não poderem te ligar, ficarem 10 dias, você não recebeu um telefonema, uma mensagem. Isso, o filho quando está com o pai, e o pai proíbe o filho de falar com a mãe. Vários casos. Alienação parental não é só da mulher com o homem, é do homem com a mulher também. Eu tive um caso seríssimo no escritório desse jeito, que o menino ia para casa do pai, ele ficava incomunicável. O pai não deixava o menino trocar um WhatsApp com a mãe. E aí ficava, tipo, uma semana viajando e não deixava trocar um WhatsApp. Gente, coitada qual é o problema? Dessa mãe, gente, é uma angústia. De mandar um WhatsApp e falar, mãe, estou ótimo. Tá tudo bem, tá tudo ótimo. E a mãe vai ficar feliz e vai ficar calma, vai ficar tranquila. É tão simples. Agora, a guarda compartilhada, doutora, no meu ver, funciona muito para quem tem um relacionamento ok com o ex-marido. Onde você tem um alinhamento importante.
Agora, quando o juiz, eu acho que ele tem esse olhar, né? Vou dar uma guarda compartilhada para quando os dois têm um alinhamento, têm uma comunicação tranquila. Agora, quando a pessoa não pensa igual você, quando tem valores diferentes dos seus, eu tenho certeza que o juiz não consegue dar uma guarda compartilhada. Ele tem esse bom senso. Como é que a gente vai alinhar a escola? Faz inglês, não faz inglês, se você não consegue trocar uma palavra com a pessoa? Pois é. Então, na verdade, assim, esse é um problema, Quando o nível de litígio, a litigiosidade entre as partes é muito grande, a guarda compartilhada geralmente é um fracasso. Porque, na verdade, os pais não conseguem conversar, os pais não conseguem decidir, eles não conseguem resolver a consulta do médico, que é o mais básico de tudo. Então, precisa realmente ter uma amenidade nessa situação para que a coisa realmente flua, tá? Mas tem guarda compartilhada de pais com nível de litigiosidade gigantesco. Existe. Mas você disse tudo, que é exatamente isso. Para a coisa realmente funcionar, ela tem que, o nível de litigiosidade entre as partes tem que ser bem pequeno, ou quase zero, porque daí funciona muito bem, Dana, muito bem. Então, mas eu acho a guarda compartilhada muito, muito vantajosa para os filhos. Eu também acho. Eu acho que quando tem uma separação tranquila, onde ambos se deem bem, tem um alinhamento de valores e pensamentos, eu acho maravilhoso, porque as crianças só ganham com isso. Tem que ter esse alinhamento. O problema é quando não tem, e aí você não tem condição nem de decidir nada, porque daí você provavelmente você vai ficar presa dependendo do outro para ajudar a decidir coisas corriqueiras do dia a dia, você vai ficar amarrada e você não vai conseguir decidir. Doutora, me conta, qual que é a tua opinião sobre a mediação? Você acha que é efetiva? Eu acho. Eu acho no seguinte, eu tenho a seguinte opinião sobre a mediação, é o seguinte, o Código de Processo Civil, em 2015, ele trouxe a conciliação e a mediação ali como uma das alternativas de resolver os conflitos das partes, tá? Inclusive, até ser marcada uma audiência de conciliação antes de apresentar a contestação no processo, antes de começar o litígio. Porque, às vezes, as pessoas não conseguem conversar sozinhas, mas quando está no fórum, elas conseguem se entender. Então, isso foi uma novidade que o processo civil trouxe. Eu e a Carol, no nosso escritório, não existe processo que a gente não tente conciliar antes, tá? Não existe. Então, assim, todos os nossos processos, a gente tenta entrar em contato com a parte antes, com o advogado da parte antes, para a gente conciliar. Porque a gente sabe que, numa demanda de família, o ônus não é só o financeiro, o ônus emocional, psicológico, e o que isso vai trazer de prejuízo para a família não tem cálculo, é incalculável, nem sei se tem essa palavra, incalculável, mas enfim, não tem um cálculo para a gente poder ter ideia do estrago que tudo isso vai fazer na família. Então, a gente sempre tenta a conciliação. Eu sou super a favor de conciliar antes e até mediar. Participei de 2 processos de mediação, que foram feitas, num processo, eu acho que foram feitas 4 sessões, e num outro processo, a gente fez, acho que umas 6 sessões. Nesse segundo que a gente fez 6 sessões de mediação, nós fizemos sessões de mediação extrajudicial, não precisamos ir para o judicial, porque a gente conseguiu resolver a coisa antes e depois a gente conseguiu homologar no judiciário o que a gente já tinha resolvido. Então, e o outro foi judicial. Quando o juiz viu que tinha uma litigiosidade muito grande, ele quis fazer uma mediação. Eu vou falar, assim, em linhas bem objetivas, qual a diferença da conciliação e da mediação. A conciliação, você pode conciliar, você pode resolver, discutir a causa daquele jeito que ela está. Então, os pais estão se divorciando, eles têm bens para dividir, eles têm a guarda do filho, eles têm os alimentos para resolver, e aí a gente pode conciliar para que aquele conjunto se resolva de uma única forma e de uma única vez, através da conciliação. A mediação são várias sessões. A mediação, a gente fala que é para lavar a roupa suja.
Então, por quê? Porque ele vai poder falar todas as mágoas dele, ela vai poder falar todas as mágoas dela, eles vão poder lavar a roupa suja por várias e várias sessões. Para que, no final, sanadas todas as adversidades ali, todas as litigiosidades, eles possam se compor. Então, na verdade, são duas coisas diferentes, cujo objetivo é o mesmo, conciliar. Mas são formas diferentes. É como se você pegasse a conciliação e pegasse uma fotografia da família hoje e resolvesse amigavelmente aquela fotografia. A mediação, não. Você vai lá pegar o histórico daquela família desde lá de trás, vai lavar toda a roupa suja desde lá de trás e vai resolver a vida dela com o passado, com o presente e o futuro, que vai ser feito através da conciliação, entendeu? Então, assim, bem básico, é isso. Eu adorei. Achei que foi bárbaro, o teu resumo, eu acho que foi super esclarecedor. Eu queria encerrar te agradecendo, porque, assim, foi maravilhoso. Queria te agradecer a tua presença, agradecer o seu tempo. Muito obrigada. Danda, para mim é um prazer estar aqui falando com você, contando daquilo que eu amo fazer, óbvio, e contando como eu fui parar no direito. E se eu puder realmente ajudar os adolescentes, porque eu tenho um adolescente na minha casa. Então, assim, se eu puder ajudar o adolescente, inclusive aquele que se interessar pelo direito de família e quiser conhecer o nosso escritório, pode entrar em contato comigo, não tem o menor problema. Ótimo. Você tem um site que você pode deixar aqui para mim, que eu vou tenho. colocar? É o www.aguilarjordão.com.br. Então, assim, pode entrar lá no nosso site, você tem o meu contato. Eu acho que aquele adolescente que você está fazendo coach e tudo mais, que queira conhecer um escritório de direito de família, vai ser um prazer, na verdade, levá-lo para o meu escritório, conversar comigo, com a Carol, para a gente explicar, inclusive fazer 1 ou 2 dias, 3 dias lá com a gente, ir ao fórum. Ai, que maravilhoso, doutora, não sei como te agradecer. Não, gente, obrigada, isso é maravilhoso, é uma bênção. Imagina, isso, na verdade, vai fazer ele decidir. Ele decidir, porque ele também não precisa ir no fórum e gostar da vara de direito de família, gente. No fórum tem a vara de direito civil também. Ele pode optar pelo criminal. Quando o estudante de direito entra na faculdade, eu duvido que ele não pense, eu vou fazer justiça. Esse é o pensamento do estudante de direito. Eu vou fazer justiça. E tem aqueles que vão entrar para falar, eu quero ser milionário e eu vou para a área tributária. Esse daí também tem. Então, ele pode conhecer outras áreas. É que, claro, comigo e com a Carol, ele vai conhecer a área civil e vai conhecer o direito de família. Mas que vai ser muito legal ele ir lá e a gente poder, ele conhecer o nosso escritório, saber a nossa caixinha do que a gente tem lá de ficha, de anotação, todos os nossos processos na internet, a nossa pasta, onde a gente guarda nossas pastas, os nossos livros. Nossa, maravilhoso. E com a gente para o fórum, vamos lá, carrega debaixo do braço, vamos levar lá para o fórum, vai conhecer um juiz, um promotor, vamos ver como é que é, bater na porta, pedir, olha, excelência, posso falar com o senhor? Doutora, maravilhoso. Dirigir. Muito obrigada, olha, acho super legal essa... à disposição. Obrigada de verdade, viu, de coração. Imagina. E um grande beijo para você. E até a nossa próxima, que a gente vai ter mais duas, se Deus quiser, para a gente poder trazer mais conteúdo aqui da área de direito. Se Deus quiser, Danda, se Deus quiser. E o nosso site está lá, é só entrar, estou aqui à disposição, tá bom, minha querida? Adorei poder falar com você e poder ser útil para a sociedade. É isso. Muito obrigada, viu? Grande beijo. Obrigada, beijo. Tchau.